Atenção, canais parceiros do IDEAC para o top de 5 segundos. Boa noite, queridos internautas. Dando continuidade à nossa 64ª Semana Espírita do Noroeste Fluminense, sediada por Itaperuna, embora virtual. A noite de hoje, o dia de hoje, né, é o dia da Associação Espírita Homem Integral. Nós, durante o dia, tivemos um seminário maravilhoso com Marcos Demário, Carlos Eduardo de Itaperuna e Célia Allan Kardec, né, que tiveram temas variados, ligados ao tema central da CENOF. Bem, nós vamos, então, dando continuidade, lembrando que a Associação Espírita Homem Integral conta hoje com o trabalhador de primeira linha que vem fazendo com que o homem integral continue avançando, né, na sua missão, embora com algumas dificuldades na parte física, mas a espiritual avança. E quem tem cuidado para nós lá é o Guilherme de Souza Vaz, que nós convidamos para fazer a nossa prece inicial, representando o homem integral. Guilherme, boa noite e esteja à vontade para fazer a prece e alguma palavrinha que você queira aí levar aos ouvintes, né, aos internautas, né, que estão conosco já estão conosco aqui na noite de hoje. Boa noite, Gonzaga. Boa noite a todos os nossos irmãos que fazem parte conosco nessa tarefa. Elevemos nesse instante o nosso pensamento para agradecermos o Divino Mestre Jesus, que há de nos inspirarmos e nos protegermos nessa tarefa. É um momento muito importante para todos nós. A temática da semana tem nos chamado bastante atenção. E que essa prece seja para nós, mais uma vez, esse Cristo de Deus, nos conclamando a renovação de um planeta que nós esperamos, prometido por Ele mesmo. E assim, dessa forma, iremos orarmos junto, quando o Cristo não mais caminha naquele caminho rústico da Palestina, mas hoje, através da tecnologia, da ciência que nos oferece, podermos penetrarmos no lar de cada companheiro, trazendo, através das vibrações, essa renovação de um mundo que nós esperamos. Mas para que tal aconteça, nós necessitamos de reformarmos a nós mesmos. Esse planeta de provas e expiações, onde estamos em busca de um planeta melhor, para que toda a nossa próxima geração seja bem-aventurado. Recorro nesse instante, Mestre Jesus, se assim me permita, para lembrarmos, Senhor, de vossa fala, quando encontramos em Mateus, capítulo 13,
verso 24, do trigo com o joio. Acreditamos nós que esse momento é chegado, a quem nós convidamos a todos os nossos irmãos, telespectadores, que faz conosco a parte dessa busca de dias melhores. Oremos a Jesus, busquemos esse mestre, não mais caminhando através de dificuldade, mas hoje entrando nos lares para nos conclamarmos um dia melhor em nossa busca. Mestre divino, muito obrigado, Senhor, por estar nesse instante fazendo parte de um chamamento pela doutrina espírita a quem nós amamos. É vós conosco, na atualidade da atual encarnação, batendo em nossa porta para ficar conosco. Aos desbravadores que trouxeram para nós essa oportunidade quando o aniversário se faz, mestre. Aos 64 já evento, a esses que estiveram conosco. Não podemos deixar de lembrarmos de Norberto Edi Boixar, de nosso companheiro Josias Teixeira Espireda, Alberto de Souza Rocha, e o nosso querido que ainda está conosco, Beraldo. Esses nossos irmãos merecem de todos nós um respeito, carinho e amor por todos eles. Abençoe, Senhor Jesus, esses organizadores e nos dê a vossa paz, hoje, agora e sempre. Um beijo no coração de cada companheiro que, através da tecnologia, nos acompanhe. Esteja conosco, mestre, que assim seja. Assim seja. Nosso agradecimento ao Guilherme e antecedendo a parte, todas são importantes, mas antecedendo a parte principal que é a palestra, que é o objetivo de Senof, Semana Espírita, nos traz à mente palestras, que é o Rafael Siqueira, que vai estar conosco hoje. Nós convidamos o nosso companheiro Gabriel Boixar, que vai estar conosco, preparando o ambiente para o Rafael. Ambos são nossos irmãos assim mais próximos, podemos assim dizer. Gabriel, o nosso abraço fraterno, que Deus te ilumine nesses 20 ou 30 minutos que você vai estar conosco, que verdadeiramente possamos volitar ouvindo a sua voz, cantando as nossas músicas espíritas. Que Deus te ilumine. Ô Gonzaga, muito obrigado pelo carinho, pelo abraço fraterno. Mandamos também de Friburgo, da família Boixá, um abraço fraterno também para todos os irmãos de Itaperuna, Bom Jesus, todos os envolvidos na organização da Senof virtual desse ano, e de todos os irmãos também ligados a esse movimento, de todas as cidades, que também nos acompanham. Um abraço a todos. E então eu queria começar com uma música para a gente se lembrar da nossa conexão, da nossa amizade, independente da distância, né, que a gente está sendo feita nesse momento, mas que no futuro, se Deus quiser, a gente vai poder se encontrar novamente e a gente poder cantar essa música todos juntos. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Seja na terra ou nas águas do mar, na pureza do ar, com você, amigo. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Na escuridão
sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amigo, amor, amor que nunca vai nos separar, amor, amor que nunca vai nos separar. Jesus, tanto tempo já se passou e ainda estamos aqui a repetir velhas lições em vosso olhar, a mesma dor. Jesus, hoje ainda no monte estás, esperando por nós, e a tua voz ainda está no ar, perfuma a imensidão. Mestre, divino, acende em nós a imensa luz do teu sublime amor. Jesus, nossos passos ainda estão 2000 anos atrás, ainda não sabemos onde ir e o que fazer de ti, Mestre. Divino, nos ensine a viver, em ti encontrar a paz, a eterna paz. Nos ensine a viver, em ti encontrar a paz, a eterna paz. Bom, muito boa noite a todos, pessoal que está chegando agora, sejam bem-vindos. Um beijo para a tia Dalva, morrendo de saudade também. Um beijo a todos que estão nos acompanhando, Renato, Vinícius, a Celedi, o Eric Rocha também, e todos aqueles que estão nos acompanhando aqui. Então vamos dar continuidade à ambientação. Tanta gente querendo ser feliz, que caminha perdida sem saber
que é onde está o caminho da esperança. Tu que sabes um pouco mais da vida, que entende por que há tanta dor, onde está tua voz que o mundo não te ouve? Se já percebes que o mundo devia ser tão melhor, o que fazes, o que trazes no teu coração para dividir, o que fazes, o que trazes no teu coração para dividir. Faz da tua vida um sorriso de esperança. Sorria, sorria e alegra aqueles que apenas têm lágrimas de dor para mostrar. E com a tua voz segue em frente nos caminhos e canta, e canta para quem não vê razão mais pra cantar. Mostra a eles que o amanhã será melhor, será feliz se houver sorrisos, se houver canção, coragem e fé. Sorria, sorria e canta, e canta. Bom, pessoal falando aqui, muito boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite, Mara. Boa noite, Vinícius. Grande abraço também, saudades. Tia Sheila Azevedo, de Bom Jesus também, querida. Muita saudade, grande abraço. Boa noite também a todos que estão nos acompanhando. E vamos dar continuidade à ambientação. Donde vens, viajor triste e cansado? Venho da terra estéril da ilusão, que trazes a miséria do pecado, de alma ferida e morto coração. Ah, quem me dera a bênção da esperança, quem me dera o consolo, a desventura
falou-lhe com doçura. Vem ao Mestre que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores. Pois com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus um espinho tem 1000 flores. Pois com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus um espinho tem 1000 flores. Deslaçar as cordas e depor do breu das cegas leis vis, poder alçar e as pompas descartar. Da inversão dos dons que servem de clarão, eu me coloco nessa condição de ser capaz da servidão, desperto para evolução, amar. E a grandeza da imersão dos dons que servem de clarão, eu me coloco nessa condição de ser capaz da servidão, desperto para evolução, amar. Um bato orgulho despindo-me em luz, dentro nas cegas leis vis, e ao meu caminho o Cristo reluz. Encontro o reino do meu coração, limpo, claro, posso enxergar, sóbrio, calmo, torno meu farol. E a grandeza da imersão dos dons que servem de clarão, eu me coloco nessa condição de
ser capaz da servidão, desperto para evolução, amar. E a grandeza da imersão dos dons que servem de clarão, eu me coloco nessa condição de ser capaz da servidão, desperto para evolução, amar. Bom, acredito que já estando chegando perto da hora. Gonzaga, tá tudo... Dá tempo ainda? Já pode passar? Gonzaga, seu microfone tá fechado. Idoso e tecnologia, o bicho pega. Muito obrigado, Gabriel. Eu que agradeço, no final, agradeço também todo mundo que mandou o beijo aí, o carinho, de todos, o pessoal de Pernambuco assistindo também. A todos, muito obrigado. E, Gonzaga, pode dar prosseguimento. Ok. Muito obrigado, Gabriel, mais uma vez. Acho que está saindo bem o som aí. Nós vamos... deixa eu compartilhar com vocês. Antes do Rafael, já pedimos permissão a ele, e ele nos permitiu, né? Então, nós vamos fazer uma breve apresentação para vocês da nossa CENOF, não é isso? Vamos ver se a gente consegue acompanhar aqui, porque quem apresenta não se vê. Nós vamos apresentar rapidamente para vocês todas as nossas CENOFs. Algumas nós não conseguimos recuperar, pedimos desculpa por isso. A apresentação da noite estaria a cargo do Marcinho, que tem um vozeirão, seria outra coisa, né? Mas, infelizmente, né? Quem não tem cão, caça com gato. Então, vamos aí tocando o barco. Nós vamos tentar apresentar rapidamente para vocês todas as CENOFs, né, que nós tivemos. Vai ser rápido, não vai... Vamos demorar muito não para não atrasar o Rafael. Para quem não sabe, né? A CENOF nasceu lá no Novo Oriente, aqui, próximo aqui de Itaperuna, com o pessoal de Niterói, basicamente, né? Da UME, Norberto e companhia. Rapidinho aqui para não atrasar vocês, só para relembrar para nós alguns fatos interessantes, né? A primeira foi na atividade, de 11 a 18 de janeiro de 1959. A segunda foi em Itaperuna, de 10 a 17 de janeiro de 1960. Porciúncula foi a terceira. A quarta foi também Porciúncula. A quinta voltou para a Natividade. A gente observa que no início ficou circulando aqui entre as cidades que estavam mais ligadas ao movimento. A sexta, Itaperuna, a sétima, Porciúncula, e a terceira, já em Porciúncula, aí de 18 a 25 de julho. Observem que a partir de julho, e a partir de 1965, ela sai de janeiro, vai para julho,
por questão das estradas na época, né? Chovia muito em janeiro e as dificuldades de acesso eram enormes, aí pulou para julho. Itaperuna volta com a oitava, julho de 66, a nona é Bom Jesus do Itabapuana, a primeira de lá, a 10ª volta para Bom Jesus, de 14 a 21 de julho de 68, a 11ª vai a São Fidélis, que é a primeira, né, que tem aquela famosa música do Norberto, né, dizendo que São Fidélis chegou a hora, né, de trabalhar. Não é isso? 11ª, de 13 a 20 de julho de 69, a 12ª em Pádua, né? Também tem uma música do Norberto muito linda falando sobre a 12ª, SENF, né? Semana Espírito do Norte Fluminense ainda, Santo Antônio de Pádua, Deus, Cristo, Caridade, Anjo Ismael é o tema. A 13ª volta para Santo Antônio de Pádua, 18 a 25 de julho de 71. A 14ª nós não obtemos informação ainda, em 72. A 15ª em Natividade, de 15 a 20 de julho, né, de 73. A 16ª, Bom Jesus do Itabapuana, a terceira de lá, em 1974. Em 75, Natividade, a quarta. Em a 18ª, São Fidélis, a segunda, de julho de 76. A 19ª, Bom Jesus do Itabapuana, a quarta de lá, julho de 77. A 20ª, Itaperuna, julho de 78. Em 79, a 21ª Semana Espírita Norte Fluminense, em Itaucara, de 22 a 29 de julho de 79. Aí está a programação. A 22ª, nós não obtemos informação, em 1980. 23ª volta para Pádua, Santo Antônio de Pádua, a terceira. 19 a 26 de julho de 81, Trabalho, Solidariedade e Tolerância. A 24ª, São Fidélis, de 18 a 25 de julho de 82. A 25ª, Bom Jesus do Itabapuana, 17 a 24 de julho de 83. Amar, Trabalhar, Esperar e Perdoar. A 26ª em Cambuci, a primeira, de 15 a 22 de julho de 84. 27ª volta para Itaperuna, em 85. Em 1986, a 28ª, a primeira Semana Espírita de Miracema, não é isso? Cujo tema, Jesus, a Luz do Mundo, isso em 86. É a 29ª, Natividade, 19 a 25 de julho de 87, Vinde a mim, todos vós que sofreis. 30ª, Santo Antônio de Pádua, a 24ª, de 24 a 31 de julho de 88, Sede Perfeitos, de 31 a 31ª, São Fidélis, de 23 a 29 de julho de 89. O tema está coberto aqui para mim, né? Aí, entre uma e outra, nós temos aqui registrado, né? A 30ª, nós saímos da 31ª, 32ª foi em Bom Jesus de Itabapuana, em 90. 33ª em Cambuci, de 21 a 27 de julho, com o tema Evangelho, a luz da doutrina espírita. 34ª em Itaperuna, de 26 de julho a 2 de agosto de 92, com o tema O Homem Integral. A 35ª em Miracema, de 25 a 31 de julho de 93, com o tema É Possível Ser Feliz. 36ª em Natividade, de 24 a 30 de julho de 94, com o tema Viver em Família. 37ª em Porciúncula, de 23 a 29 de julho de 95, com o tema Espiritismo e a Vida Futura. 38ª São Fidélis, em julho de 96. 39ª em Cambuci, de 20 a 26 de julho de 97, Transformação Moral do Homem.
40ª em Santo Antônio de Pádua, 26 de julho a 1º de agosto, com o tema O Movimento Espírita e seus Trabalhadores. A Peribé é a 41ª, de 25 a 31 de julho de 99, com o tema Educação, Caminho para a Evolução. 42ª é Itaperuna, Liberdade com Jesus, em 2000. 43ª, a Peribé, de 25 a 31 de julho de 99, com o tema Educação, Caminho para a Evolução. 42ª, em Itaperuna, de 23 a 29 de julho. 43ª, perdão, Laje do Muriaé, de 22 a 28 de julho de 2001, com o tema Espiritismo na Construção da Paz. O momento característico, né, o marcante da 43ª, que foi em Laje, foi a reunião de todas as instituições espíritas do Noroeste Fluminense para a criação do homem integral, isso lá no CIEP de Laje do Muriaé, em plena CENOF. Isso é importante para nós. 44ª Miracema, 21 a 27 de julho de 2002, com o tema Espiritismo, a Conquista do Ser. 45ª está aí na tela, do Noroeste Fluminense, de 20 a 26 de julho de 2003, com o tema, foi na atividade, com o tema O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A 46ª foi em Porciúncula, Allan Kardec e o Espiritismo. 47ª, Santo Antônio de Pádua, de 24 a 30 de julho de 2005, com o tema Evangelize a Família e Regenere o Mundo. 48ª, em São Fidélis, de 23 a 29 de julho de 2006, com o tema O Espiritismo e o Homem Contemporâneo. 49ª está na tela, Semana Espírita de 22 a 28 de julho, em Aperibé. A 50ª em Bom Jesus de Itabapuana, Consciência Plena no Bem, para a implantação da nova era. 51ª em 2009, em Italcara, RJ, a proposta libertadora de Jesus. Nós trouxemos algumas fotos para que a gente possa lembrar um pouquinho. Aí está o nosso irmão Antônio João, para a gente ver como as CENOFs, as suas palestras eram bem concorridas. Aí, jantar, almoço, né, nossa cozinha, né, nosso refeitório. Aí o nosso saudoso, né, Palmiro Costa, atrás aí o João Vitor, né, tocando. Depois, a 50ª, pulando aí para a 52ª, Itaperuna, Família como Alicerce da Regeneração. Aí o doutor Pireda e o doutor Beraldo visitando lá o Homem Integral. 53ª, Qualidade de Vida e Espiritismo Iracema. O Evangelho segundo o Espiritismo, 54ª em Natividade. 55ª em Santo Antônio de Pádua, Jesus Kardec, Amor e Verdade Sempre. 56ª, Família com Jesus Alicerce da Humanidade, em São Fidélis, em 2014. 2015, 16, 17 e 18, nós não pudemos identificar. A 61ª CENOF, Volta para São Fidélis, Vivência do Evangelho, Caminho para a Renovação Íntima. A 62ª e 3ª, virtual em Aperibé e virtual em Bom Jesus em Itabapuana, e a 3ª virtual aqui na nossa Itaperuna, Transição Planetária segundo o Espiritismo. Muito bem, a gente vai tirar o compartilhamento. Pedimos desculpas a vocês por esse transtorno aí da gente passar esse tempo. E agora nós convidamos, né, agradecendo a vocês a paciência,
convidamos o Rafael, que é a hora da nossa... o ponto máximo da noite de hoje, né, Rafael? É um prazer, Rafael. Sinta-se abraçado por todos os confraternistas que aqui estão conosco, online. Sinta-se abraçado também pela coordenação do primeiro seu CES Noroeste Norte e primeiro seu CES Noroeste Sul. E as palavras iniciais com você, e em seguida já deixaremos você à vontade, que tenhamos uma boa palestra na noite de hoje. Após o Gabriel, acho que tudo de bom vai acontecer, com certeza. Muito boa noite, Gonzaga, muito boa noite aos meus queridos irmãos do Norte e Noroeste Fluminense, as minhas queridas companheiras com as quais eu estive durante todos esses anos. Gonzaga, eu faço parte dessa história. Foi em 1999, quando eu estive em Aperibé. Eu era um jovem de 18 anos, mais magro do que hoje, tinha bem mais cabelo, tinha uma sede de conhecimento. Eu me encostava em todo mundo para poder aprender. Quanta recordação boa, quanta gente eu pude abraçar. Eu me recordo do Chico, nosso companheiro, que ele não enxerga a gente. E eu pude dar o braço a ele, ajudá-lo a tomar banho, ajudar a fazer barba, como eu aprendi com o Chico, e aprendo ainda hoje, como eu aprendi com o Dr. Beraldo, com Josias Pireda, como eu aprendi com as trovas do meu querido Jair Erdi Boechat, que a gente gritava, Jair! Como eu aprendi todos esses anos, vivenciando esses momentos de espiritualidade de vida que a Senof traz para cada um de nós. Eu quero cumprimentar alguns de vocês, porque Senof é dia de alegria, são tempos de abraços, e os abraços acontecem entre pessoas que se amam, que fazem parte de uma grande família espiritual. Muito boa noite, um grande abraço, Maria da Conceição Rocha, Isabel Rubatino, meu querido Eric Rocha, que é aí um baluarte das nossas Semanas Espíritas. Muito boa noite, um grande abraço, Luciane Boechat, minha querida Luciane Boechat. Quando eu cumprimento, eu lembro da Sheila, eu lembro da Dona Celeste, eu lembro do Jair. Muito boa noite, Olga. Muito boa noite, Delza Azevedo, Arlene Tavares Silva, Vinícius Davi. Eu não sei se dá para cumprimentar todo mundo, mas eu faço questão de cumprimentar Márcio de Oliveira Monteiro. Eu era bem jovem quando eu comecei a ver o Márcio falando no nosso querido Bezerra de Menezes, em Itapiruna, no nosso Humberto de Campos, e eu olhava, pensava, como ele fala bem. Um dia eu quero falar igual o Márcio, e hoje eu estou aqui capengando, mas falando com todo o meu entusiasmo, com toda a minha alegria, e agradecendo o incentivo que esse trabalhador de Jesus tem dado na minha vida. Muito boa noite, Renato Barreto, Dalva Andrade, a nossa musa da evangelização. Muito boa noite, Denise da Mata, Celedi Regina, Maria Helena Pereira, Rose M. Muito boa noite, Mara Mananjás. Quem não sabe, gente, Mara Mananjás vem lá do estado do Pará. Um beijo para o estado do Pará. Fernando César, que nos lembrou aí várias das Senofs. Vinícius Andrade, Sheila Azevedo. Como é bom falar contigo, minha querida Sheila Azevedo. Marlene Antônia de Jesus, Tânia Lúcia. Gente, tem tanta gente, mas é uma pessoa especial que eu quero cumprimentar. Ionilda Veloso. Eu me lembro de você, viu, Ionilda? Ligue Espírita de Campos, nossos estudos de segunda-feira, nossas reuniões às quintas-feiras, quando eu, o necessitado da alma, falava para outros necessitados naquele que é o nosso hospital psiquiátrico. Como é bom te ver, minha amiga. Um beijo no seu coração. Bom, eu queria cumprimentar todo mundo, mas se eu ficar cumprimentando todo mundo, talvez eu cometa a indelicadeza de esquecer alguém. Se escutarem algum som de fundo, é a minha esposa, é a minha filha mandando aquela vibração positiva. Vive-se na Terra o momento da grande transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor.
Essas são palavras de Manuel Filomeno de Miranda, num livro notável chamado Transição Planetária. Porque nós vivemos esse período de transição planetária, quando o nosso planeta Terra vai migrando de um mundo de provas e expiações para um mundo em regeneração. E eu, desde o início, falo em regeneração, gente, não mundo regenerado, porque regenerado presume a mudança completa. Em regeneração, presume a ação de cada um de nós. E a ação que é esperada de nós é amar, dar o nosso melhor, oferecer o nosso melhor sorriso, oferecer os braços para trabalhar na charrua do bem, oferecer os braços nos abraços que se fazem necessários, oferecer nossas palavras para levantar aquele que sofre, oferecer as nossas pernas para que possamos caminhar ao encontro das misérias ocultas, oferecer o ombro amigo àqueles que padecem de angústia e de aflição. Nós somos chamados por Jesus para trabalhar na messe do amor, nessa grande tarefa de regenerar a terra, que inicia pela regeneração de nós mesmos. E existe uma palavra que deve ser a tônica das nossas atitudes: amor. Quando pensamos em transição planetária, nós podemos citar as mais variadas bases, a começar pela Bíblia, porque o evangelista Marcos nos fala de transição planetária no sermão profético, Marcos 13. Também o evangelista Mateus nos fala de transição planetária lá no seu sermão profético, Mateus 24. A codificação espírita, naquele que é a quinta obra da codificação, o livro A Gênese, nos fala de transição planetária no seu capítulo 18. São chegados os tempos. E mais recentemente, o espírito Manuel Filomeno de Miranda escreveu 4 obras pela mediunidade singular de Divaldo Pereira Franco, que serve para os nossos estudos e as nossas reflexões sobre esse tema, que talvez seja um dos temas mais falados na atualidade. Refiro meu primeiro livro, Transição Planetária. O segundo livro, Amanhecer de uma Nova Era. Um terceiro livro, Perturbações Espirituais. Até chegar num quarto livro, No Rumo do Mundo de Regeneração. E esse quarto livro saiu agora, no período da pandemia, enriquecendo os nossos corações de esperança. Porque o Covid, as misérias que nós vemos no mundo são transitórias. Fazem parte desse momento de transição do planeta para que a gente possa dar conta da nossa fidelidade a Jesus, amar ainda mais, porque depois da noite mais densa, mais escura, é chegado o momento do alvorecer. É sobre essa temática que nós queremos conversar na noite de hoje, fazendo uma alusão primeiro àquele que é o capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec nos fala de 5 categorias de mundos e nos diz que o nosso planeta Terra encontra-se numa segunda categoria. Vamos relembrar? Nós temos uma primeira categoria de mundos, que são os mundos primitivos. A Terra já foi um mundo primitivo? Sim. Quando a Terra se desagarrou da nebulosa solar, mais ou menos 4 bilhões a 4 bilhões e meio de anos, ela foi um mundo primitivo e foi caminhando no seu périplo evolutivo, porque notem, quando éramos um mundo primitivo, as almas estavam na primeira encarnação no nosso planeta. Não tínhamos eletricidade, não tínhamos os recursos da tecnologia, precisávamos atritar pedra para extrair fogo, precisava muitas vezes caçar para ter comida. Então já tivemos num mundo primitivo, onde acontecem as primeiras encarnações da alma, do espírito, no seu périplo evolutivo. Uma segunda categoria de mundos são os mundos de expiações e provas, onde hoje se encontra a nossa Terra. E o que é um mundo de expiações e provas? O próprio nome já diz. Almas que erraram, se desajustaram, precisam retornar para poder fazer o momento
de recapitulação dos erros, seja passando por uma prova, seja passando por uma expiação. E nos diz o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo: há muitas moradas na casa do meu Pai, que o mundo de expiação e provas ainda predomina o mal. Notem, na nossa terra ainda temos predomínio do mal. Ligamos a televisão, ouvimos falar em corrupção, ouvimos falar em intrigas, em crimes, nos mais variados de sabores. Mas ouvimos igualmente falar, agora já me refiro à codificação espírita, que estamos num movimento de transição, onde sairemos das provas e expiações para um mundo em regeneração. E o que é um mundo em regeneração? A gente vai sair do império do mal, do erro, e vai entrar num equilíbrio. Porque nos diz o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo que mundos em regeneração são onde almas ainda em expiação aurem novas forças. Para ficar mais claro para vocês, eu vou me valer de uma explicação dada por Haroldo Dutra Dias. O que é um mundo de expiação e provas? Pensem no doente. Ele está na UTI, requerendo tratamento avançado, requerendo que o médico fique perto, ainda num estado grave. O que seria o mundo em regeneração? Quando ele sai da UTI, do período mais grave, aonde domina o mal orgânico, e vai para o quarto, vai para o estado de convalescença. Então, o mundo em regeneração ainda não é um mundo purificado. É um mundo de convalescença. É um mundo onde não há mais o predomínio do mal. Já há um equilíbrio entre mal e bem. Os espíritos no mundo em regeneração já têm novas forças, novas esperanças, novo ânimo. Até singrarmos para um quarto tipo de mundos, que são os mundos ditosos. Porque no mundo ditoso, o bem ultrapassa o mal. Ainda existe o mal, em resquícios. O bem já é a tônica das atividades dos espíritos encarnados. E nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo que ainda há um quinto tipo de mundos, que são os mundos celestes ou divinos. Esse está tão longe de nós. Mas nós podemos entrever que esses mundos são as moradas dos espíritos puros, onde reina preponderantemente o bem. Feito esse introito, agora nós vamos passar para esse período que nós estamos vivendo, que é um período de transição planetária. Muitas pessoas acham que estar numa transição planetária já é fruir dos benefícios de um mundo onde teremos mais paz, mais esperança. Mas, gente, eu vou falar bem no popular. A gente precisa piorar um pouquinho mais para compreender que o mal ainda nos inquieta, que o mal ainda tem proporções calamitosas, para poder despiorar. Então, a gente precisa ver o mal, sentir o mal, para começar o périplo do bem. Então, o período de transição não é um período de calmaria. Não é um período onde a gente senta no sofá e vê as coisas acontecendo. É um período onde a gente está atribulado. A gente é chamado a dar o nosso testemunho, porque muitas coisas vão acontecer. São eventos externos, terremotos, maremotos, é o próprio planeta modificando o seu eixo. São eventos internos, pandemias, depressões, angústias, porque a criatura humana precisa ser instada a fazer o seu voo libertador. Tal qual Jesus falou para Paulo no caminho de Damasco, não recalcitre diante dos aguilhões. O mundo em regeneração é um aguilhão para que a gente saia do estado do comodismo e possa entrar na fase do despertamento, de ressignificar o olhar e de construir um mundo melhor. Allan Kardec teve por bem indagar os benfeitores da espiritualidade, numa questão notável do Livro dos Espíritos, que é aquela de número 784. Olha a pergunta que ele fez. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral,
Ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Talvez essa seja a pergunta que eu faria. Quando ligo a televisão, quando converso na rua, será que o mundo está mesmo num processo de regeneração? Olha o que nos respondem os bons espíritos. Enganas-te. Enganas-te, Rafael. Enganas-te você que pensa que o mundo está de mal a pior. Enganas-te você que pensa que o mundo está a matroca. É preciso que essas coisas aconteçam para que a gente veja o mal e desperte para o bem. Porque olha o que colocam os bons espíritos. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é o mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. O que é um mundo em transição ou em regeneração? É um mundo onde o mal chegue ao excesso, para incomodar a gente, para nos tirar da zona de conforto. É uma espécie de aguilhão nos espetando. Desse jeito vocês não conseguem mais. É preciso mudar o rumo da prosa, é preciso seguir por novos caminhos. E para que a gente possa entender, eu quero dar 2 exemplos que nos foram passados por Raul Teixeira. E os exemplos são bem característicos da sua oratória. O primeiro exemplo que ele nos traz é da sala da nossa casa. Imaginem a sala da nossa casa onde tem um grande tapete. O que a gente faz quando vai receber uma visita? O Gonzaga vem na minha casa hoje. Eu não posso deixar ele ver a bagunça. O que a gente faz? Varre a sala e joga a poeira para debaixo do tapete. Pega toda a bagunça e joga no quartinho da bagunça. Porque toda a casa tem o quartinho da bagunça. Por que a gente faz isso? Porque eu não quero que o Gonzaga veja a minha casa desarrumada. O que é o mundo em regeneração? Eu não vou conseguir jogar a poeira para debaixo do tapete. Eu não vou conseguir jogar a bagunça no quarto da bagunça, porque agora eu vou ver a sujeira e vou me incomodar com ela. Eu vou ver a bagunça e vou me incomodar com ela. Para quê? Para eu poder arrumar, para eu poder limpar. E pior, o Gonzaga vai ver também. Então, são 2 pessoas vendo para que a gente, nessa escola chamada Terra, a gente possa se organizar. Não conseguimos mais esconder a corrupção, começando pela nossa corrupção. Não conseguimos esconder mais o nosso egoísmo. Não conseguimos mais esconder os nossos mal feitos, porque essas coisas já existiam, mas agora estão à mostra. Está tudo em cima das bandejas, porque eu estou vendo, todo mundo está vendo. E isso faz com que exista em nós o ímpeto da mudança. Eu não aguento mais. É preciso mudar. É preciso arrumar a nossa casa, é preciso reorganizar a bagunça. Só que a casa é a nossa casa íntima, que eu preciso organizar. Quando eu organizar a minha casa íntima, eu preciso organizar o meu planeta. Porque não há transição planetária com um homem matando outro homem, com um homem discutindo com outro homem por causa de política, com a gente devastando cada vez mais o meio ambiente. Organizar a casa bagunçada para que a gente possa ter mais paz. E Raul Teixeira nos ensinou através de um segundo exemplo. E esse é mais característico, porque ele nos traz, num primeiro momento, até um certo incômodo. Nós sabemos daquele furúnculo inflamado. Nossa, Rafael, que exemplo, hein? Gente, quando o furúnculo está imerso, ou seja, ele ainda não tem aquele pus, não está soltando toda aquela inflamação, a gente olha para o furúnculo, ele está aparentemente normal, porque a gente passa um remédio, a gente olha, a pele está arroseada, está até incomodando, mas não está feio. Agora, quando começa a soltar o pus, soltar aquilo que nós chamamos de carnegão no popular, fica feio, não fica? O que é o movimento da transição planetária? É quando a nossa Terra, nós mesmos, começamos a liberar a inflamação.
Começamos a colocar para fora aquilo que está inflamado nas nossas entranhas, porque estamos mais perto da cura. Não tem mais como guardar essa inflamação por dentro. A gente precisa curar, a gente precisa tratar. Daí uma bela metáfora extraída do Velho Testamento, do texto de Eclesiastes. Ao tempo da guerra, ao tempo da paz. Ao tempo de nós ocultarmos as coisas e ao tempo de nós curarmos. E para curar, a gente precisa enxergar a inflamação e cuidar dela. Não adianta mais guardar tudo isso dentro de nós. É tal qual um vulcão em erupção. Ninguém segura um vulcão em erupção. E a gente vai se incomodar com as lavas, vai se incomodar com o calor. É o momento de nós darmos as mãos, nos abraçarmos e construirmos uma nova terra. Porque nos dizem os bons espíritos, aqueles que não arregaçarem as mangas, aqueles que não se dispuserem a amar mais, a perdoar, a ser tolerantes, esses serão chamados a habitar em outros orbes. Vejam, eu não falei em degredo, porque Kardec não fala em degredo. Degredo é uma criação nossa, de alguns oradores que usam uma palavra muito pesada. Em verdade, se a gente não acompanhar o progresso do nosso planeta, a gente vai ser ajustado num planeta de acordo com a nossa maturidade moral e espiritual. Pensem num estudante. Quando ele não consegue acompanhar o 5º ano, o que acontece com ele? Ele fica no 4º. E se na escola não tem o 4º, ele vai para uma outra escola. Transição planetária, então, é isso. Se eu me disponho a amar, eu sigo com a Terra. Daí a gente entende a terceira bem-aventurança do monte. Os mansos herdarão a terra. Se eu sou manso, eu serei convidado a habitar a terra renovada. Mas se eu insisto no ódio, se eu insisto nas desavenças, na construção de muros, eu serei chamado a habitar um orbe de acordo com as minhas aptidões. Foi o que aconteceu com o orbe de Capela. Porque quando Capela saía de provas e expiações para um mundo em regeneração, alguns espíritos não acompanharam aquele progresso. E o benfeitor Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos fala de algumas raças que de Capela vieram auxiliar a Terra. Ele nos fala dos hindus, nos fala dos egípcios, nos fala dos hebreus e nos fala da raça ariana. Observem, imaginem eu hoje sair da Terra, onde eu tenho internet, tenho ar-condicionado, onde eu tenho fartura de comida, e ir para um planeta tal qual aquele de 4.000 anos atrás. Como os egípcios pegaram no deserto do Saara, quente, sem acesso a nada. Imagine eu, bem bom da minha casa, ser convidado a ir para um planeta sem os recursos da televisão, do WhatsApp. Somos convidados a amar. O amor, então, é o grande vetor da transição planetária, porque nós estamos de mudança. E essa mudança é a mudança de uma terra onde imperava o erro, onde imperava o egoísmo e o orgulho, para uma terra onde nós seremos conhecidos por muito nos amarmos. Feita aí uma primeira parte da nossa palestra, eu quero trabalhar com vocês agora quais são os nossos contributos, porque nós somos chamados a ser os artífices desse mundo em regeneração. E eu trouxe algumas propostas para que nós possamos desenvolver na nossa vida diária. E a primeira proposta é: se eu quero me regenerar e ajudar na regeneração do planeta Terra, eu preciso repensar a minha espiritualidade, porque eu sou um espírito imortal. Eu não sou matéria, eu sou um espírito criado simples e ignorante que passo por experiências materiais para chegar à plenitude. Onde nós queremos chegar em repensar a espiritualidade? Nós precisamos repensar os nossos valores. Quais são os nossos valores? Me acompanhem nas minhas mãos. Será que o meu valor está no ter
ter coisas, ter status, ter muito dinheiro na caderneta de poupança, ações na bolsa de valores. Será que isso é mais importante? Quando Jesus disse, por que vos preocupeis com o que tereis para comer ou tereis para vestir? Não é a vossa vida mais do que o alimento, não é o vosso corpo mais do que as vestes? Olhai as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, elas não guardam em celeiros, mas vosso Pai as alimenta. Olhai os lírios do campo, eles não fiam, eles não tecem, mas nem o rei Salomão se vestiu tão belo como qualquer um deles. Se o vosso Pai alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo, por que não fareis o mesmo convosco, que sois os filhos do Altíssimo? Buscai o reino dos céus e toda a sua glória, e o resto ser-vos-á acrescentado. O que Jesus estava nos dizendo? Que o nosso valor maior deve ser aquilo que nós somos. E o que eu sou? Um espírito que veio para a terra sem nada e sairei da terra sem nada. Eu me lembro de Jair de Boechat. Ele veio para a terra, fez tantos amigos, conquistou tantos corações, falou tantas poesias. E eu agora elevo as minhas antenas na espiritualidade porque ele valorizou o ser e digo obrigado, Jair. Obrigado porque quando eu era um jovem, cheio de neurose, cheio de problemas, as suas poesias calavam fundo no meu coração. Me davam alegria naqueles dias tão tristes da minha juventude. Obrigado, Jair, porque você me mostrou como é bom viver, como é bom abraçar as pessoas. Muitos poderiam me perguntar, mas Rafael, a gente vai abdicar completamente do ter em razão do ser? Não é essa a proposta de Jesus. Ele não nos chamou a ser ermitões, viver uma vida de recolhimento. Se a pessoa quiser, é livre-arbítrio. Mas ele nos pede buscar o que é essencial. E o que é essencial? O convívio com as pessoas, aqueles que eu abraço, as amizades que eu conquisto, o bem que eu faço. É bem verdade que eu tenho contas para pagar. É bem verdade que eu tenho leite da minha filha para comprar. Eu posso ter coisas, mas eu não posso deixar que as coisas me tenham. Porque se eu permitir que as coisas me tenham, eu perco o meu objetivo essencial. Eu perco a minha conexão com o alto e sou candidato a entrar no vazio existencial. Entrar nas angústias, nas ansiedades, que são a tônica das pessoas que engrossam o coro dos depressivos. Primeira proposta para a gente pensar no mundo em regeneração. Eu preciso repensar que eu sou um espírito. Eu devo viver como um espírito. Eu devo falar como um espírito, sabendo que o que eu falo gera consequências. Eu preciso conviver com as pessoas como um espírito imortal, sabendo que todas as minhas ações repercutem na vida daquelas pessoas, repercutem nas minhas próprias atitudes. Segunda proposta. Eu preciso repensar a minha imortalidade, porque eu sou imortal. Eu não morro, gente. Eu apenas desencarno. Como será bom se nós, espíritas, interiorizarmos isso, porque nós estamos migrando para um mundo onde a imortalidade será a tônica da convivência. Uma vez foram perguntar a Chico Xavier, Chico, se você pudesse deixar um aconselhamento para os espíritas. Depois que você desencarnasse, Chico, qual aconselhamento seria esse? Eu queria que os espíritas nunca esquecessem. Nós somos espíritos e a alma é imortal. Porque se a gente se achega dessas duas propostas, o resto a gente estuda. Então, meus amigos, eu vivi antes de ser o Rafael na presente vida. Eu continuarei vivendo depois. E isso me dá a certeza do reencontro com Josias Teixeira Pireda, do reencontro com Norberto Boechat e as suas canções e o seu carinho, do reencontro com Décio Boechat. Porque Décio Boechat, quando nos abraçava, ele tinha o costume de ir nas nossas costelas e apertar. Meu filho, você está magrinho,
precisa comer mais. Do reencontro com Dona Elisa Moraes Boechat, a tia Zota, lá da fazenda. A tia Zota que eu atendia num caixa do Banco do Brasil, em Itapiruna, e ela, eu quero ser atendido por aquele moço ali. E eu, tia Zota, você quer vir no meu caixa? Eu sou um dos mais lentos. Não, meu filho, eu não estou preocupado se você é lento ou é rápido. É que eu queria trazer uma rosca para você. Então eu tenho certeza que nos dias da imortalidade eu quero dar essa rosca para a tia Zota. Uma rosca fluídica de alguém que viveu os seus dias para amar, para servir, repensar a nossa imortalidade. Nós não perdemos ninguém. As pessoas desencarnam. Perder, a gente perde uma caneca, a gente perde um relógio. As pessoas voltam para o plano espiritual. Eu tenho um amigo em São Paulo, Otacílio Rangel, fantástico, um físico notável, e ele disse uma vez para mim, Rafael, nós precisamos compreender que desencarnar é tal qual atravessar da margem de um rio para a outra margem de um rio. É um processo tão natural. Porque aqueles que se foram estão vivos. Nossos pais, nossas mães. Isso é o mundo em regeneração. Isso é o mundo onde nós saberemos que as 700 mil pessoas que desencarnaram pelo Covid vivem, nos rodeiam, continuam com a sua amorosidade. Repensar a nossa espiritualidade, repensar a nossa imortalidade. Terceira proposta, repensar a nossa fé. Porque nós, para migrarmos para um mundo em regeneração, precisamos robustecer a nossa fé. Porque muitos acham que ter fé é acreditar. O torcedor do Flamengo acredita que o Flamengo vai ser campeão todos os anos. Mas isso é uma crença, nem sempre o Flamengo ganha. Às vezes ele ganha, às vezes ele perde. Aqui no Rio de Janeiro, as pessoas olham para o céu. Quando vem muitas estrelas, amanhã vai dar praia. Mas isso não tem base científica nenhuma, mas as pessoas acreditam. Porque acreditar é um juízo superficial. Fé é confiança. E confiança é aquele que fia junto, que está junto. Então a nossa relação com Deus deve ser mais do que acreditar. Deve ser a relação de quem se entrega nas mãos de Deus. A benfeitora Joana de Ângeles, ela captou a etimologia da palavra fé e nos escreveu um livro notável. Entrega-te a Deus. Porque ter fé é entregar-se nas mãos de Deus. Os habitantes de um mundo em regeneração entregam-se nas mãos de Deus e sabem que tudo que lhes acontece é para o bem. Eu aprendi com a minha mãe, ainda católica, que não cai um cabelo da minha cabeça sem que Deus saiba, que não nada me acontece sem que seja da vontade do Criador. Fé, então, é certeza. Posso propor um desafio para vocês? Eu vou pegar uma caneca. Francisco de Assis, gente. Essa caneca é de porcelana. Se eu soltar essa caneca aqui agora, o que vai acontecer? Eu não estou vendo nenhum de vocês, mas vocês estariam me respondendo assim, Rafael, essa é fácil. A caneca vai cair e vai quebrar. Vocês acreditam ou têm certeza? Rafael, eu tenho certeza. E por que vocês têm certeza? Porque existe uma lei da física chamada gravidade. O que eu solto é puxado para um centro gravitacional. É curioso. A gente tem certeza na lei da física e não ostenta a mesma certeza em Deus. Ir para um mundo em regeneração é tornar a nossa fé científica, raciocinada e certeira naquele que é o nosso Criador, porque Deus quer o nosso bem. Rafael, mas e o Covid? É para o nosso bem. Como assim é para o nosso bem? É para a gente metamorfosear os nossos gestos equivocados em propostas de amor. É para a gente mudar o rumo das nossas atitudes tresloucadas em melhores formas de agir. É para a gente ressignificar os nossos passos, porque Deus é o Pai
que do pântano faz nascer o mais belo lírio. E ele nos ama do jeito que nós somos. É essa certeza que vai nos levar para o mundo de regeneração. Quarta proposta para o mundo regenerado: desenvolver tolerância, fraternidade. Jesus, quando estatuiu o seu evangelho, ele nos disse, lá em João, capítulo 13, versículo 35, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Proposta de viver como irmãos, fraternidade. Como está o mundo nos dias atuais? Nós estamos vivendo a fraternidade? Vamos olhar para o lado. Vamos olhar para as nossas famílias. Vamos olhar para as nossas casas espíritas, nossos ambientes de trabalho e observar o que nós estamos falando. Como nós estamos agindo, o que nós temos colocado nas redes sociais. Será que nós temos vivido o amor ou o ódio? Porque para ir para o mundo de regeneração, a base é o amor. Se eu estou destilando ódio, eu ainda não estou tão preparado para ir para esse mundo. Vamos pegar alguns exemplos? Política. Quando eu olho para outra pessoa, eu logo penso, fulano vota na direita, eu voto na esquerda. Eu não gosto nem que ele comece a falar. E por quê? Ele não tem o direito de ser diferente? Ele não tem o direito de pensar diferente? Eu preciso exigir que a pessoa pense igual a mim, vote igual a mim, seja uma cópia do meu jeito de ser? Olha o que nós estamos exigindo. Nós estamos construindo muros entre as pessoas, quando nós deveríamos construir pontes. Hoje, quando se vai para um campo de futebol, as pessoas vão armadas. E essas armas não são apenas armas externas, são armas internas. Porque eu brigo por causa de um time de futebol. Eu brigo porque eu sou Flamengo, a outra pessoa é Vasco. Eu, às vezes, mato. Porque eu tenho uma religião protestante e o outro tem uma religião de matriz africana. Para ir para um mundo em regeneração, a gente precisa entender que o outro é filho de Deus. E é isso que Jesus coloca para a gente no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 15, quando ele nos narra 3 parábolas: a dracma perdida, o filho pródigo e a ovelha perdida. A da ovelha, ela tem sido a tônica da minha existência, porque Jesus nos fala de um pastor que tinha 100 ovelhas. Uma se perdeu. Ele deixou as 99 no aprisco e foi buscar aquela que se perdeu. E colocou nos ombros e trouxe de volta o aprisco. Porque para Jesus não é importante se a ovelha é negra ou branca. Se a ovelha é cristã ou é ateia. Se a ovelha é homo ou heterossexual. Para Jesus não é importante se a ovelha é de direita ou de esquerda. Para Jesus o importante é a ovelha. Para Jesus, o importante somos nós. Então, precisamos desconstruir atavismos que nós temos, do tipo raça eleita, salvos e não salvos. Para tanto, a doutrina espírita nos trouxe um norte. Fora da caridade não há salvação. Fora do amor não há salvação. Por quê, gente? Nós somos irmãos. Nós precisamos caminhar juntos, tal qual aquela música do Leopoldo Machado. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando em ti. Que a gente possa não só cantar essa música, viver essa música no cotidiano. É bem verdade que nós não vamos uniformizar as pessoas. As pessoas são belas porque são diferentes. Imagine se nos canteiros do mundo nós só tivéssemos rosas. Faltariam os crisântemos, faltariam os lírios. Nossas diferenças fazem a diferença. Mas apesar das diferenças, nós podemos ter uma centralidade. Amar, perdoar. Jesus, eu fui chamado para participar de um congresso ecumênico. Vou falar junto com um padre, com um pastor, com uma senhora de religião afro. Vocês acham que eu vou falar de coisas que são em conjunto, que são comuns, ou vou falar das diferenças?
Vou procurar falar do que é comum, porque a gente precisa não só de tolerância, a gente precisa entender que podemos e devemos trabalhar juntos. Esse é o nosso papel. Eu aprendi com o lema da Fraternidade Sem Fronteiras: eu sou porque nós somos. E os amigos da Fraternidade Sem Fronteira, quando chegam na África, não convertem ninguém. Ajuda materialmente, ajudam as comunidades e depois cada um volta para a sua aldeia e segue a sua religião e faz a sua orientação de sexualidade. Nós precisamos de humanidade, porque com tanta rixa, com tanta divisão, talvez não teremos espaço no mundo em regeneração. Há um grande filósofo católico, e eu faço questão de citar filósofos de outras religiões, porque a melhor religião é aquela que nos faz seres humanos melhores. Teilhard de Chardin, um filósofo francês, que ele diz: para o alto tudo converge. Engraçado. É a mesma citação de Paulo quando comenta a questão 1009 do Livro dos Espíritos. Nossa proposta é convergir para Deus, gravitar para a unidade divina. O que a gente depreende? Se nós estamos convergindo, gravitando ao redor de Deus, nós estamos crescendo. Mas se nós estamos brigando tanto, nos dividindo tanto, nos atucanando por causa de questões tão pequeninas, talvez a gente ainda não compreendeu o que é o processo da regeneração. Mas Jesus nos ama. Quinta proposta, para nós vivenciarmos o mundo em regeneração. E esse é o tema da noite. Amar. Amar sem perguntar até quando. Amar sem perguntar a quem eu estou servindo. Amar sem cobrar taxas de reconhecimento. Amar aquele que me aponta o dedo em riste. Amar tal qual o anjo bom da Bahia, Irmã Dulce, porque ela via pessoas passando fome. E um dia, sem dinheiro, ela estendeu as mãos. Ajude-me, porque os pobres têm fome. E uma pessoa foi e cuspiu-lhe na mão. Vocês acham que ela se vingou? Não. Ela respondeu: cuspe é para mim. E estendeu a mão mais uma vez. Eu lhe imploro. Aqueles que têm fome têm pressa. E a pessoa que havia cuspido na mão de Irmã Dulce deu a côdea, porque estava alimentando um filho de Jesus. Se queremos caminhar para um mundo em regeneração, nós precisamos amar. Nós, os espíritas, temos a herança de tantos que foram os nossos antepassados. Me recordo da figura augusta de Bezerra de Menezes, quando na sua farmácia do Riachuelo, aqui no Rio de Janeiro, uma mãe com uma criança já esfomeada, já esquálida: doutor Bezerra, cuide do meu filho. E o doutor Bezerra auscultou-lhe. A criança não tinha nada. O mal era a fome. Minha filha, eu vou até aviar alguns remédios da homeopatia, mas o mal do seu filho é fome. Compre alimentos, porque ele precisa de nutrição. E a mãe: doutor Bezerra, eu não tenho o que comer para mim. O que dirá para o meu filho? E doutor Bezerra coloca as mãos no bolso, coloca as mãos no outro bolso. Se lembra de Simão Pedro, quando subia as escadarias do templo em Jerusalém, o templo de Formosa, e um pedinte lhe pede algo, ele coloca as mãos nos dois alforjes e diz: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Doutor Bezerra faz o mesmo. Não tenho ouro, não tenho prata, eu tenho um anel. Doutor Bezerra, é o seu anel de formatura. Minha filha, eu não preciso provar para ninguém que eu sou médico. Leve-o, venda-o, compre alimento para você e para seu filho. Lembrar de Eurípides Barçanufo. Naqueles recuados dias de Sacramento, quando ele era chamado para atender mulheres em processo de parto, quando ele era chamado para atender pessoas com os mais variados problemas,
um homem que viveu em prol do bem. E Eurípides Barçanufo, uma grande mediunidade, mas de uma simplicidade, porque recebia comunicações de Maria Santíssima e João, o evangelista, e guardava as comunicações, porque ele não me julgo digno dessa tarefa. Quantas pessoas! Chico Xavier, abaixo de uma abacateira em Uberaba, quando ele alimentava as pessoas. A gente se lembra do Chico pelos mais de 450 livros, mas se esquece que às vezes ele recebia um relógio e doava o relógio, compre alimentos para você e para sua família. Jesus, quando nos fala no seu sermão profético, chegariam os dias que a maldade avultaria de uma tal forma que o amor de muitos esfriaria. O convite para a noite de hoje é que o nosso amor não esfrie, que a gente siga nos nossos melhores propósitos, que a gente doe as nossas melhores esperanças, porque Jesus e Deus ajudam a criatura humana através da criatura humana. Sigamos em paz, porque o mundo em regeneração é um mundo de paz daqueles que se entregam ao mistério do bem. Eu não preciso fazer grandes coisas, mas eu posso fazer o que está ao meu alcance para ajudar aqueles que batem na minha porta, aqueles que buscam o meu auxílio, porque o mundo em regeneração começa quando eu me predisponho ao bem. Eu agradeço por esses momentos de espiritualidade de vida. Agradeço por cada um de vocês. Agradeço por tantos anos em que essa luz brilhou em Miracema, brilhou em Itapiruna, brilhou em Bom Jesus, brilhou em São Fidélis, brilhou em tantas cidades. Caravaneiros vindo de todos os lugares juntavam-se para falar da esperança. Que seja a nossa esperança a palma de dias melhores, porque se a noite ainda é densa, a gente olha a alvorada que se faz próxima e diz uma vez mais, tal qual os cristãos que entravam nas arenas romanas, Ave Cristo. Os que anseiam pelo mundo em regeneração te glorificam e te saúdam. Me recordo de João Cabete, que talvez quando compôs a música Fim dos Tempos, ele já falava do mundo em regeneração. Quem quiser pode mentalmente ir cantando comigo, ir declamando comigo, quando o cancioneiro paulista propõe: vem Jesus, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, este chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição. Já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências, trazer a regeneração e fazer feliz o mundo. Muita paz. Um abraço em cada um de vocês e um beijo. Até a próxima. Que assim seja. Gonzaga, o microfone está desligado. Obrigado aí, o jovem está sempre de olho do velho se perde. Vocês, nós, ouvimos? Se ouvimos, sem palavras. Os nossos agradecimentos, em nome do primeiro seu,
Noroeste Norte e do primeiro seu Noroeste Sul, ao amigo Rafael, porque antes de orador, ele é meu amigo. Muito obrigado, Rafael, pelos ensinamentos da noite. Esperamos, assim como todos que estão nos assistindo, colocar o mais rapidamente possível em prática os ensinamentos aqui recebidos, porque nós queremos chegar mais depressa ao mundo de regeneração. Bem, antes do Gabriel fazer a sua apresentação para nós, Rafael, nós gostaríamos de... O Guilherme está sem imagem, não sei se ele está presente aí. Nós gostaríamos que todos os trabalhadores da noite de hoje estivessem aqui na tela conosco. Júnior Bairral, que é o rapaz que colocou vocês na telinha aí. A Francisca, que vai fazer a nossa prece final. O Guilherme, não sei se ele está aí, nos ouvindo. A câmera dele está ali, mas ele não está aparecendo. O Guilherme é hoje o trabalhador número 1 do Homem Integral. Não faz parte da diretoria, mas está levando avante o nosso projeto. A Francisca, vice-presidente, vai fazer a nossa prece final. O Bairral é o nosso companheiro incansável nesse trabalho de transmissão, está sempre que pode nos auxiliando, nos ajudando, esteve na noite de hoje nos ajudando aqui. Rafael, foi e é nossa estrela, não só dessa noite, mas de sempre. E o Gabriel foi aquele que, a exemplo de João Batista, abriu as veredas para que o Rafael pudesse fazer esse trabalho brilhante na noite de hoje. E ele, Gabriel, vai nos alegrar com mais uma música antes da Francisca fazer a nossa prece final. Se mais alguém que está conosco aqui quiser falar alguma coisa antes da prece final, esteja à vontade, né? O microfone está aberto. Bom, então, agradecendo, ao Gonzaga, ao Rafael, querido amigo também nosso, por mais essa noite cheia de ensinamentos e muitas reflexões, A gente vai, então, caminhar para a última música em direção à prece final. Então ele veio e disse: já é hora de seguir, e indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes e só disse: então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra-mãe que nos abriga,
por seu amor haveremos de amar. E ao final da luta Ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai num hino. Então dirá: eis os meus filhos, enfim, em paz. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado, porque ninguém resiste ao seu chamado, porque ninguém resiste ao seu chamado. Senhor Jesus, querido amigo, querido irmão, companheiro, inigualável, muito obrigada, Senhor, por esta semana que tem trazido para nós tantas reflexões, tantos ensinamentos. Mas, Senhor, a nossa gratidão se faz maior, Senhor, pela oportunidade, Senhor, da doutrina espírita nortear os nossos passos no presente estágio evolutivo. Ajude-nos, Senhor, a valorizarmos mais e mais esta oportunidade e caminharmos avante, Senhor, realizando o que for necessário para divulgarmos as tuas lições à luz da doutrina espírita. Abençoe os esforços de todos os companheiros, Senhor, dedicados, que buscam levar a tua mensagem aos corações. Nesta noite, Senhor, tivemos a oportunidade feliz de ouvirmos o Rafael. Bênçãos de luz para ele, como para todos os outros expositores, todos aqueles, Senhor, que contribuem, direto ou indiretamente, para a eficácia deste evento, que há 64 anos faz parte do movimento espírita Noroeste Fluminense. Abençoe, Senhor, a todos os trabalhadores deste e de outros planos da vida, que todos sintam gratificados, recompensados na tarefa que desempenham. Ó Senhor, que a tua presença possa ser marcante em nossas vidas, através dos nossos esforços de convivermos, exemplificando a tua mensagem, que acolhe, que consola, que conforta e, acima de tudo, liberta-nos. Senhor, lembrando São Francisco de Assis, Senhor, nós queremos neste momento dizer como ele disse um dia: Senhor, fazei-nos instrumentos da vossa paz, onde ódio, o amor, onde discórdia, união, onde erro, verdade, onde ofensa, perdão, dúvida, fé, desespero, esperança, tristeza, alegria, trevas, luz. Ó Mestre, fazei que nós procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados,
pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Senhor Jesus, ajude-nos, Senhor, a esforçarmos para alcançarmos esta condição um dia. Faze que sejamos servidores autênticos da seara do bem. Muitíssimo obrigada por tudo, Senhor. E ajude-nos a sermos bênçãos aonde estivermos. E ainda, Senhor, queremos sempre dizer que Tu és e serás sempre nosso apoio maior, nossa inspiração mais sublime e a nossa esperança mais autêntica. Por isso, Senhor, e por tudo mais, inspira-nos sempre o comportamento mais adequado, a atitude mais digna e o esforço mais nobre. Senhor, que a Tua paz, que a Tua luz possa inundar o nosso ser e que possamos, Senhor, expressar esta paz com aqueles que renteiam conosco, amando a Deus e amando ao próximo, fazendo ao outro o que queremos para nós. Obrigada, Jesus. Abençoe mais uma vez, Senhor, a toda a humanidade. Que neste abraço, Senhor, que atinja todos os nossos irmãos, através do anjo de guarda de cada um, que possamos sentir fortalecidos e fortificados na tarefa do bem. Obrigada. Que a paz reina hoje e sempre, em nossas vidas e na vida de todos os nossos irmãos, Senhor. E que a Tua atenção possa ser detida um pouco mais por aqueles que sofrem enfermidades do corpo ou da alma, os que estão em aflição, em agonia, em cárcere, os abandonados. Que a Tua luz se faça hoje e sempre por todos os irmãos universais. Graças a Deus que assim possa ser. Obrigada e obrigada. Nós estamos, com essa prece final, nós estamos encerrando a nossa atividade da noite de hoje, não é isso? Amanhã nós vamos ter o Patrick Alves, né, falando sobre transição planetária Caminho da Luz. Vamos ter, na quinta-feira, encerrando, Darcy Neves Moreira, do SERJ, Nutrição Espiritual. É importante lembrarmos que nós abrimos com Luizinho, de Pádua, falando que é da área de unificação do seu, e vamos terminar com Darcy, do SERJ. Muito importante isso para o nosso ser. Então, fica aqui o agradecimento a todos, que Deus nos ilumine e aguardamos vocês amanhã, mais uma vez aqui conosco.